tomar água, pessoal. Pronto, está gravando. Bom, vamos dar início agora ao seminário do GEV de hoje. Hoje é militarização da segurança pública. Temos como convidados a professora Anaís Passos, aqui da Ciência Política da UFSC. Agradecer a presença da Anaís. E o professor Carlos Henrique Aguiar Serra, da Universidade Federal Fluminense, a UF, também da Ciência Política. Agradecer a presença de todas, todos e todos. Estamos gravando também nessas sessões, então a gente coloca no canal do YouTube do GEV, em breve, todos os seminários, para que também as pessoas possam assistir nos horários. Então vai ficar disponível na nossa plataforma. E já vou começar passando para a professora Anaís, que hoje a gente tem dupla apresentação. Agradecer muito a participação de vocês e essa oportunidade de ter essa tarde de aprender um pouquinho mais com vocês aí. Anaís, pode ir. Sim, então boa tarde a todos e todas. Agradecer ao convite do Leonardo, para participar da discussão de hoje. Assim, acho muito importante ter mais iniciativas que tratem de questões sobre violência, crime nas ciências sociais. Então, o Leonardo está fazendo aí uma grande contribuição ao curso de sociais para a formação dos alunos, assim, que é um tema que é muito presente na nossa realidade, na realidade brasileira, na realidade latino-americana, e também saudar ao meu colega de mesa, enfim, de sessão virtual, Carlos Henrique. Eu pesquiso sobre temas relacionados à militarização, e ao emprego dos militares, mais especificamente na segurança pública. Eu tenho analisado, então, essa questão muito focada no caso do Brasil, e também eu tenho estudado outros países, na América Latina, em especial o México, que eu tenho já pesquisado há vários anos, que é um país muito simbólico, muito ilustrativo para estudar o tema da militarização da segurança pública, Mas primeiro eu queria abordar algumas questões mais assim conceituais com vocês, porque quando fala militarização, militarização é um conceito que surge aí na literatura, na sociologia, ciência política, relações internacionais, geografia, atrelado a diferentes assim, processos políticos, processos sociais também, que envolvem a aceitação da atuação dos militares em temas que não seriam de atuação dos militares, ou seja, a gente entende que Forças Armadas, como função precípua, seria justamente a defesa externa. Então, Forças Armadas seria uma atuação para fora das fronteiras. Então, a militarização, ela envolve assim, dois sentidos. Ele envolve as polícias. Então, o Brasil é também muito ilustrativo para a gente pensar no caso da militarização das polícias, porque nós temos, por definição, polícias militares, que são órgãos auxiliares do Exército, E quando a gente fala, então, em polícias militarizadas, são polícias que têm um treinamento, uma mentalidade de operação, doutrina, armamento, armamento de calibre pesado, uniforme, que se aproximam aquelas das Forças Armadas. Um fenômeno assim, mais contemporâneo é esse uso de grupos de forças especiais para qualquer tipo de função policial. Então, forças especiais seriam operações de alto impacto, pega sequestro, crime organizado. Mas a gente vê uma normalização das forças especiais para funções assim, de policiamento rotineiro. Então, a gente vê na própria Florianópolis, que era, se não me engano, a segunda cidade com menor índice de homicídios dolosos por 100 mil habitantes. Florianópolis tem um uso indiscriminado dos grupos de forças especiais nas periferias, Então, a gente tem
polícia com um armamento ali de alto calibre, com uniformes que muitas vezes são camuflados, né? Com treinamento de derrubar porta e, né, prender, enfim, matar. E essa polícia é usada para um policiamento cotidiano, né? Então, por um lado, a gente tem essa aproximação da função policial ao que seria a função militar, né? E aí, por outro, o que se chama de constabularização, complicado, ou policialização das Forças Armadas, que aí é a atuação dentro das fronteiras, né? A gente verifica, no caso, para combate a crime organizado, enfim, tráfico de drogas, né? Ou mesmo questões de segurança pública, né? No caso do Brasil, as Forças Armadas já atuaram, né? Já atuaram muito mais do que agora, mas para repressão a protestos, a greves dos policiais. Outra função que a gente vê muito exacerbada ao combate à imigração, né? No caso do Brasil, nós temos a Operação Acolhida, que na verdade é para o acolhimento dos refugiados venezuelanos, na fronteira do Brasil com a Venezuela. No México, a gente nota esse uso das forças militares para o combate à imigração muito exacerbado, desde o governo, né, do López Obrador. E, obviamente, isso tem se aprofundado agora no governo da Cláudia Sheinbaum, por conta de toda a pressão dos Estados Unidos, né, para que o México controle a imigração. Também questões ambientais, questões de infraestrutura, então uma série de funções domésticas que as Forças Armadas elas são utilizadas. Então, isso seria esses processos, né? Processos que são alimentados ali pela própria sociedade, pela classe política, o setor empresarial e as próprias Forças Armadas, forças policiais também fazendo o seu lobbying para que a sua agenda, né, se militarize. Quando a gente fala de ideais tipos, né? Então, teríamos polícias que seriam para atuação segundo os princípios do mínimo uso da força, que são princípios internacionalmente reconhecidos, a proporcionalidade, legalidade. Ou seja, só, né, usar a violência em casos extremos. E seria uma atuação para a preservação da lei, enquanto as Forças Armadas elas são aquele órgão, por definição, para a preservação do monopólio legítimo da violência e servem para a aniquilação do inimigo. Então, o próprio Clausewitz, né, o teórico da guerra, ele vai dizer que introduzir princípios para regular o uso da força, pelos militares seria igual a você perder a guerra, né, renunciar a ganhar uma guerra, justamente porque, em termos da organização, a organização é feita para usar o máximo uso da força. É claro que, então, aqui falando desses ideais tipos, obviamente, na história, né, esses modelos, eles estiveram sobrepostos na América Latina, então a gente vai ter uma utilização histórica das Forças Armadas para funções de manutenção da ordem social, para controles de distúrbios sociais e políticos, para a construção de infraestrutura, estradas, pontes, né? Para as operações de contra-insurgência, para o controle de cultivos ilegais ou repressão ao tráfico. Então, essas funções, elas são funções históricas, mas essas funções elas têm se diluído ainda mais na contemporaneidade. Então, a gente se encaminha, né, para uma era contemporânea de um uso muito intenso da força, sem pouco controle, né, sobre como essa força tem sido usada. Ou seja, cada vez mais funções militares e funções policiais, elas têm se sobreposto, e existe uma circulação de tecnologias, circulações de saberes que circulam, né, entre saberes, tecnologias de guerra, que são aplicados no contexto de guerra, para saberes que vão ser utilizados, né, numa doutrina que vai ser utilizada para combater
o crime numa grande cidade. Né? Por exemplo, as tecnologias de guerra em Israel, elas são tidas como modelos de treinamento para muitas polícias, né? Eu vou comentar sobre o caso de uma polícia em específico. Então, existe essa circulação de saberes de tecnologias. E um fenômeno também contemporâneo que eu quero ressaltar é a questão das polícias municipais, né? Que eu tenho pesquisado mais nos últimos anos, que tem sido a profissionalização, digamos, das forças policiais, da polícia municipal, né, dos municípios, num contexto, muitas vezes, que é um contexto de violência e de insegurança, como de algumas cidades no México eu vou falar, mas muitas vezes não é, de maneira desvinculada, né? Que é, por exemplo, o caso de Florianópolis, que é uma cidade que tem uma situação de crime de violência relativamente controlada, mas com uma polícia militar que ela é muito agressiva e violenta, né? Então, no caso do México, falando dessas polícias municipais, nós temos um contexto de crime organizado, né, de muita potência do crime organizado, e um dos estados que eu tenho analisado é o estado de Nuevo León, que fica no nordeste, né, do México, próximo à fronteira com o Texas, e foi um caso em que a polícia ela se armou com um armamento pesado, começou a fazer treinamentos, né, com instrutores de Israel, e foi criada uma academia de polícia, né, os policiais eles começaram a ficar aquartelados e ter um regime de 14 dias de trabalho e descansa 2. Essas mudanças elas aconteceram justamente porque era para as polícias elas se tornarem mais eficientes. As polícias elas de fato estavam muito corruptas, né, vendidas para o crime organizado. Então, digamos, a solução que os tomadores de decisão eles encontram, eles têm sido pela via da militarização, né? Ou seja, a polícia ela se profissionaliza, foi criada uma academia de polícia, tem um treinamento mais regular, melhoria de salários, com os controles de confiança, né, no México, que já existem mais ou menos há uns 15 anos, que são controles de prova de testes psicométrico, controle, enfim, tem que mostrar, né, tipo, a conta bancária e tal. Vários controles de confiança para mostrar que aquele policial não está trabalhando para o crime organizado. E esses controles de profissionalização da polícia, eles são implementados em paralelo com a militarização, né? Então, no caso dessa polícia que o nome é Força Civil, então a gente olha, bom, Força Civil, né? Seria uma polícia civil, mas é uma polícia que ela é super militarizada, que fica em quartéis. Os policiais, quando eles atuam na rua, eles atuam com o rosto tapado. Tem aqueles veículos Black Mambas, né, que são utilizados na guerra. E essa foi a solução. Como foi a solução política, né, encontrada por outras cidades na fronteira com os Estados Unidos, como Barra Califórnia, né? A Polícia Municipal de Tijuana também era uma polícia que trabalhava assim para o crime organizado, para células criminais. Era reconhecido, né, que parte da Polícia Municipal trabalhava para o cartel de Sinaloa e outra parte cruzaria no Félix. E essa polícia é feita uma limpa, né? Então são demitidos muitos policiais e essa polícia começa a ser coordenada por um tenente-coronel. E também vai ser um caso de uma profissionalização que acontece na polícia, né? A polícia começa a utilizar, né, hoje usa armas pesadas, né? Tem grupos de forças especiais que não tinham antes. E, digamos, é a solução política que se encontra num contexto de alta presença do crime organizado e violência, né? Então, se trata daquele modelo que seria o mais eficiente, mais confiável, né? Isso na visão das pessoas, dos criadores, né? Que seriam, porque são policiais treinados no modelo militar. Então, o modelo militar seria como fica quartelado, né? Como policial não vai para casa de noite, né?
e tal, não circula tanto assim na sociedade, aquele policial seria menos suscetível a ser comprado. E esse conjunto de crenças sobre essa honra, entre aspas, essa eficiência, imunidade à corrupção dos militares, eu analisei no meu livro, Democracias em Guerra contra as Drogas, a mística militar no Brasil e no México, que eu analisei também essas coalizões empresariais que se movimentam para que as Forças Armadas sejam empregadas na segurança pública, para que se militarize as polícias, né? Digamos, as Forças Armadas, elas são vistas como o último bastião da sociedade. É claro que isso também, muita coisa mudou, né, nos últimos anos, até porque o governo Lopes Obrador, ele, diferente do que ele tinha prometido, né, que foi um governo, o Lopes Obrador, ele sempre se colocou contra o emprego dos militares no combate ao tráfico de drogas, mas quando assume o Lopes Obrador, ele vai militarizar o governo, não somente no tema de tráfico de drogas, como já era de praxe, mas também em funções de infraestrutura, construção de aeroportos, tem a construção do Trem Maia, né, que vai para a fronteira sul. Então, os militares, eles se apoderam, né, abocanham ali parte das empresas públicas, então, militares muito empoderados. Ou seja, se aprofunda, né, esses operativos militares, controle da imigração também. Embora a reputação dos militares ela esteja em baixa, né, que mostram as pesquisas de opinião aqui no México, ainda é uma ferramenta muito valiosa de apoio ao poder político. Então, agora que eu estou no México, eu fiz um conjunto de entrevistas em Tijuana, de novo, né, com alguns empresários, alguns que eu já tinha entrevistado na minha tese de doutorado, né, então quase 10 anos, 2016, 2017. E o que eu notei é uma modificação, né, da percepção sobre os militares, e muitos empresários que eram empresários que fizeram um lobby para que as Forças Armadas fossem empregadas agora, criticando, né, a Guarda Nacional, que foi criada, a Guarda Nacional, o Exército, falando que eles são corruptos, falando que ficam só passeando na rua, né, porque aí agora a tática do Exército e da Guarda Nacional tem sido essas patrulhas de dissuasão. Então, você está na rua e você vê tanques, né, ali fazendo uma patrulha na rua, mas não estão fazendo tantos operativos, né, de inteligência, como fizeram em outros governos. No Brasil, essa militarização ela tem dinâmicas diferentes, né? Por um lado, nós temos polícias militares que são historicamente militarizadas, né? Diferente do México. No México, a polícia militar é a polícia que faz a segurança dos quartéis militares. Então, as polícias não eram tão militarizadas, elas se militarizaram nos últimos 15 anos, né? No Brasil, a gente tem polícias militares historicamente vinculadas ao Exército, né? Mesmo antes do regime militar, já durante a era Vargas, que se especializaram nas funções repressivas. E em Santa Catarina, nós temos um paradoxo, porque Santa Catarina mostra a autonomia desse modelo militar de polícia em relação ao contexto de crime e de violência, porque Santa Catarina, eu diria que a presença é baixa, né, do crime organizado, não é ausente, mas é baixa, pouca letalidade criminal, e ao mesmo tempo nós temos um operativo de polícia que é muito militarizado, que é muito agressivo nas periferias. E as iniciativas de polícia comunitária que existem em Santa Catarina são polícias que, na verdade, não são polícias comunitárias, né, que são polícias que são muito vinculadas ao setor empresarial. Então, nas periferias, a atuação, né, da polícia militar é muito bárbara, né, violenta. Em termos do emprego das Forças Armadas, né, em funções de segurança pública, que é um dos temas que eu tenho pesquisado, né, um dos paradoxos é que os maiores operativos de garantia da lei e da ordem, que foram no Complexo da Penha, Alemão e Maré, foram em governos de esquerda, então foram nos governos do Lula e da Dilma.
o governo Bolsonaro, que é um governo que vai ter um número recorde de ministros militares, vai ser um governo em que os militares eles vão demonstrar um desinteresse em participar da segurança pública, porque claro que é melhor ficar, né, no ar-condicionado em Brasília do que subir o morro para trocar tiro, né? Então, nós temos um recuo, na verdade, dos militares da agenda de segurança pública, né? E eles vão estar mais assim na gestão das empresas, cargos políticos. É claro que isso não significa que em outras ocasiões as Forças Armadas possam ser utilizadas, né? Nós temos o artigo 142 para a garantia da lei da ordem, que foi um dos artigos mais polêmicos no governo Bolsonaro, porque justamente esse artigo que coloca que as Forças Armadas elas podem ser usadas para a garantia da lei da ordem, ele foi sempre utilizado para um monte de coisa, né? Desde repressão a greves, repressão a atos políticos, funções de segurança pública, e uma das situações que os generais queriam utilizar a GLO era para uma intervenção militar na política, né, para um golpe de Estado. Tanto é que teve aquela interpretação do Supremo Tribunal Federal dizendo que a GLO não poderia ser direcionada para, né, intervenção na política. Então, o artigo 142 é bastante controverso e ele sempre foi utilizado, né, uma desculpa para uma atuação em uma série de missões. Então, assim, para finalizar, eu entendo que a desmilitarização, né, assim, a desmilitarização é um problema político e sociológico, ou seja, tanto em termos de desvincular as polícias do modelo militar, quanto em termos de desvincular militares da segurança pública. Isso, como uma função política, ele envolve muitos interesses, envolve muitas, né, pessoas que são afetadas pela desmilitarização. E, além disso, é uma política que é difícil de defender, né? Então, falei no governo Lopes Obrador, que foi o governo que sempre criticou a presença dos militares na política, na segurança pública, né, para o combate ao crime organizado, mas uma vez que chegou ao poder, ele deliberadamente se apoiou nos militares para tudo, assim. Então, um governo que ele realmente se militarizou. E, bom, nós tivemos também governos de esquerda, né, governo, enfim, né, ou como vocês quiserem classificar, mas o governo Lula e Dilma foram governos também que autorizaram operações de garantia da lei da ordem. Então, a desmilitarização é mais fácil defender quando você está fora do poder, né? E aí acho que a gente tem que se perguntar, né, enquanto cientistas sociais, por que tem sido tão difícil essa pauta, né? Eu entendo que os grupos de força especial da polícia, eles podem ser necessários, mas é preciso, dentro da mesma corporação, ter grupos de força especial e grupos de polícia comunitária, né? Vão ser aqueles grupos que vão construir laços com a população, confiança, etc. Mas ainda, bom, Florianópolis, esse modelo comunitário, pelo que eu pude pesquisar, ele se restringe a bairros de classe média e alta, ele não está onde realmente precisaria, né? E é isso, tá? Vou finalizar por aqui, agradecer a atenção de vocês. Obrigado, Anaís. A gente vai fazer uma forma, né, ter as duas apresentações, depois a gente abre para as perguntas, né, até para não ficar intercalando. Agradeço a Anaís, vou passar já para o Carlos Henrique Aguiar Serra, professor da UF. Kaique, a palavra é sua. Boa tarde a todas, todos. Em primeiro lugar, agradecer ao Leonardo pelo convite. Prazer em conhecer a professora Anaís e parabenizá-la pela excelente apresentação dela. A ideia minha aqui é trabalhar com o tema da militarização, né,
mas mais especificamente do Rio de Janeiro, que é o último estudo que eu fiz, inclusive, pela Sociologia e Neve da USP, que fechei agora em fevereiro, que foi exatamente estado de exceção e militarização no Brasil contemporâneo, a letalidade policial do Rio de Janeiro. Então, muita coisa a professora Anaís ela falou, concordo, não vou repetir, mas assim, uma primeira questão para a gente pensar. A sociedade brasileira, historicamente, ela sempre foi militarizada. A militarização não é da conjuntura atual. Muita gente confunde um pouco isso, né? E um dos paradoxos é que no governo anterior, né, houve mais militares em cargos, primeiro, segundo, terceiro escalão, do que na própria ditadura militar. Então a gente tem que tentar compreender um pouquinho, né, como essa militarização ela acaba se potencializando, né, no cenário político contemporâneo, né? Tem algumas hipóteses, tem algumas pistas, né? O, o Brasil, na transição conservadora da da ditadura militar para o Estado de Direito, ele não rompeu, ele não fez um processo, aí é a minha opinião super sincera, de uma radicalização democrática. Ao contrário, eu acho que o artigo citado pela professora Anaís, da Constituição, que é considerada a Constituição cidadã, eu acho que ele expressa muito bem o 142. Também tem o 144, porque, na verdade, eles mantêm toda a estrutura militarizada que a República ela trouxe consigo. Então, a Polícia Militar, por exemplo, ela passa a ser força auxiliar de reserva das Forças Armadas e atua nos grandes centros urbanos. A gente tem agora aí, pelo menos aqui do Rio, já foi aprovada, né, que é uma singularidade, vários estudos virão, que são as guardas municipais armadas, militarizadas. Então, quando a gente está falando, eu pelo menos e outros intelectuais, da militarização, eu não estou falando apenas da militarização da polícia militar. A polícia civil é tão militarizada quanto. O corpo de bombeiros é tão militarizado quanto. Sistema prisional é tão militarizado quanto. Judiciário, nem se fala. O que eu tentei trabalhar nessa última pesquisa, na USP, foi tentar problematizar o que seria, então, militarização. Uma coisa é o militarismo, né? A função, né, da categoria profissional de cada corporação, né, que é militar, militar bombeiro, militar do Exército, Aeronáutica, Marinha, Polícia Militar, etc. Mas a militarização é um processo, ela é um projeto político. E quando a gente pensa a relação entre militarização e segurança pública, uma das questões que a gente pode considerar, deve, no meu caso mais particular, é que a militarização ela opera com um binômio
né? Concretamente por vezes, e no campo da subjetividade, né? Do campo das fantasias, né? Mas concretamente falando, que é aqui o que está o nosso debate. A militarização ela opera no binômio da construção incessante do inimigo e a lógica da guerra. Um exemplo concreto, cabal disso daí é precisamente a questão das drogas. A política criminal, né, contra as drogas, né, principalmente levada a cabo a partir da política estadunidense e que cai, né, como... Caiu aqui a minha cola. E que cai como uma luva na América Latina, ela expressa muito isso daí, né? São operações militarizadas de combate às drogas consideradas ilícitas e elegendo como inimigo número um os ditos traficantes. Não é à toa que nesse período, a partir de meados dos anos 90 para cá, particularmente aqui no Brasil, a população carcerária ela explode. Tem um crescimento meio que análogo ao crescimento exponencial que houve na sociedade estadunidense. Final dos anos 60, início dos anos 70. No Brasil, a gente passa de 100 e poucos mil presos, chega até 400 e poucos mil presos. E hoje, segundo dados, já somos a maior terceira população carcerária do mundo, com cerca de 1 milhão de pessoas encarceradas. Eu vou falar isso aí mais um pouquinho, né? Que tem essa questão também do populismo penal, né? Ou seja, como é que a pena, a punição, ela, na verdade, ela vira, né, quase que uma sacralização, quase que um dogma. Né? Ou seja, como se punir fosse resolver todos os problemas sociais, todos os conflitos sociais. Isso daí eu não estou falando apenas dos segmentos mais conservadores, mais reacionários. Eu também estou falando de segmentos da esquerda. Tem um texto que é uma juíza aposentada, Maria Lúcia Caram, que vale a pena ser discutido, que é a esquerda punitiva. Ou seja, vários segmentos da esquerda, para usar essa metáfora de propósito, tem a crença da punição enquanto solução dos ritos e dos conflitos sociais. Ou seja, né, tentando me expressar melhor, tentando ser didático, seria a sacralização da pena. A pena enquanto algo sagrado. E vem ocorrendo isso no Brasil, né? E de maneira, né, que se potencializa a cada momento. Mas eu acho que nessa discussão sobre militarização, para mim, pelo menos, do ponto de vista da minha formação teórica, não dá para desconsiderar a questão do estado de exceção. Eu não vou aprofundar o debate, não, que o debate ele é longo. Mas quem começa com esse debate chama-se Carl Schmitt, né, jurista alemão, foi um teórico por excelência do nazismo, e que ele trocava correspondências com o Walter Benjamin, da nossa área de ciências sociais, da história,
também. E entre os dois havia uma divergência, porque para o Carl Schmitt, estado de exceção era completamente antagônico a estado de direito. Para o Benjamin, não. Para o Benjamin, o Estado de Direito produz as suas exceções permanentes. Isso daí, para os juristas mais dogmáticos, é uma pedrada, porque, na verdade, é como se a gente estivesse a dizer que o direito produz as suas próprias ilegalidades. Eu, no final da apresentação, que não vai demorar, eu vou apresentar aqui um pouco o quadro das chacinas do Rio de Janeiro. São exceções permanentes. São exceções permanentes dentro do Estado de Direito. Quem ajuda bastante com essa reflexão, cita pouco Benjamin, em particular para mim, é o Agamben, né? Quando o Agamben lança lá o livrinho dele, Estado de Exceção. Já vinha numa pegada dessa, né? Do Homo sacer, né? Vida nua, vida política, né? A figura do soberano. Entra também muito Foucault nisso daí, ou seja, uma questão da militarização que se potencializa no Estado contemporâneo. Estaríamos a vivenciar uma biopolítica da forma como Foucault pensou, que o Foucault data a biopolítica, né? Data a biopolítica do começo do capitalismo. E aquela famosa frase do Foucault, fazer morrer, deixar viver, fazer viver, deixar morrer, não seria um pouco isso que os principais centros urbanos do Brasil estejam a vivenciar, onde cada policial militar, cada policial civil acaba sendo soberano? Essa é uma discussão que é um diálogo interessante entre Agamben e Foucault. O policial, quando ele decide, não estou entrando no mérito da questão, estou discutindo teoricamente, mas o policial, quando ele decide executar, e as execuções do Brasil são alarmantes, são altíssimas, né? Execuções pelas costas, né? E a gente ainda tem um instrumento ligado à ditadura que se chama autos de extermínio, né? Que foi exatamente criado na ditadura para proteger os policiais, né? Que executam, que matam, não em conformidade com o Estado de Direito. E o Estado de Direito ele não postula, ele não preconiza o direito de matar de um operador do direito, somente em legítima defesa. E a gente vê que essa legítima defesa, por vezes, ela é muito forçada. Aqui no Rio tem um fator interessante, porque no Rio, salvo esse processo de desmilitarização, que concordo com a professora Anaís, que é um processo difícil, e até agora nada foi feito para isso, né? Mas deveria ser feito, né? E quando eu falo desmilitarizar, eu não falo apenas em desmilitarizar a polícia militar, é desmilitarizar esses dispositivos de controle social e punitivos que são, né? Que vivem a trabalhar para reiterar sob esse binômio, guerra e inimigo. Aqui no Rio, salvo os dois
governos do Brizola, onde ele tentou isso daí, criar inclusive uma polícia comunitária, criar inclusive uma polícia cidadã, que não tem nada a ver com a polícia atual do governador, e a segurança presente não tem nada a ver. Polícia extremamente militarizada, trabalha sob essa ótica. Mas dos dois governos do Brizola, na saída da ditadura, e de 90 a 94, houve uma tentativa disso aí. A partir de 94, eu acho que isso aí é um sintoma para a gente tentar entender esse imbróglio que a gente vive, né, no Brasil, particularmente no Rio, porque no Rio, se a gente tem a questão do tráfico, a ocupação de territórios pelo Comando Vermelho, pelo Terceiro Comando, a gente também tem o que isso aí antes era inimaginável, o papel das milícias. Há uma milicianização da segurança pública também, né? E quem poderia imaginar que trabalha já há algum tempo com segurança pública, com violência, punição, polícia, que em vários momentos pudesse ocorrer uma interface, uma articulação entre o tráfico e as milícias. É o que às vezes a gente veio observar aqui no Rio, né? Mas, voltando no tempo, a partir de 1995 no Rio, isso daí tornou-se hegemônico, portanto, até hoje, 30 anos depois, optou-se, sucessivos governos optaram pela política do confronto. O Murilo Batista tem até um texto que é irônico, né, mas é extremamente sério. Ele fala da violência do Estado e da violência policial. Eu acho que é de 97 esse texto. Em que ele fala da gratificação faroeste. A polícia atira primeiro. Porque isso daí é sério mesmo, isso daí aumentaria o soldo dos policiais que estavam envolvidos, nas operações policiais. E isso daí ficou conhecido como gratificação faroeste. Não é à toa que nesse período, já falei, só para reiterar, que houve aumento exponencial da população carcerária. Então, na verdade, nós temos, pelo menos no Rio, há 3 décadas, uma segurança pública extremamente militarizada. Não é uma segurança pública cidadã, onde a sociedade ela faça parte, ela esteja inserida. É o que a gente observa, por exemplo, né, nas chacinas, que daqui a pouco eu vou trazer os dados, né, mas que, na verdade, como isso daí é longe da gente ver como uma superação desse quadro dramático, ao contrário, esse quadro dramático ele se intensifica. Então a polícia tem que prender mais, tem que prender mais, tem que punir mais, tem que punir mais e tem que matar mais. E a opinião da população ela não fica muito atrás disso, não. Aí é que também vem uma outra questão, né? Boa parte da população carioca apoia isso, né? Inclusive nos bairros, nas periferias, nas favelas, que é onde sabemos onde essas operações elas
estão operando, né? Elas estão trabalhando. Não precisa de muitos esforços cognitivos para a gente saber quem está morrendo aqui no Rio de Janeiro. É a população preta, pobre, de baixa escolaridade e que mora nas periferias, nas favelas, na Baixada Fluminense. Essas comunidades, elas sim são alvos dessas operações populares. Eu vou pedir para vocês um minutinho só, que está o barulhinho aqui, eu vou ver se eu conserto. Tá meio minutinho e eu já retorno. Pronto, obrigado aí. Desculpa, mas eu desconfio que eu tenho um vizinho aqui de cima que ele sabe a minha agenda acadêmica. Então, toda vez que eu vou fazer uma defesa, alguma participação, mas é um barulho, aquele barulho irritante. Aí eu tenho que dar uma interforadinha, pô, dá para diminuir, é um martelinho. E eu acho que ele sabe que esse martelinho me faz mal. E mesmo com fone fica o barulhinho, né? Bom, mas retomando aí isso aí são coisas, são rabugices. Mas retomando aqui a, o raciocínio, a gente sabe então quem está morrendo. A gente sabe então quem está sendo executado. Quando a gente tem, por exemplo, né, o levantamento das intervenções militares do Rio, que vem desde 92, não são agora, né? Os governos Lula e Dilma, concordo inteiramente, eles lançaram várias vezes mão da GLO. Se a gente pegar, e há trabalhos excelentes sobre a Copa do Mundo aqui do Rio, e depois sobre a questão das Olimpíadas, o que houve de repressão, de exclusão, de remoção e relação a essas populações, ainda tem muito que ser contado, né? Foram 360 operações, pegando 2018, aí já era o governo Bolsonaro, que envolveram 170 mil homens e mulheres. Então são dados, né, secundários e relevantes, né?
Porque eu acho que a grande questão, a professora Anaídes, ela citou o Clausewitz, né? E aí o Foucault, ele meio que brinca, né, com o aforismo do Clausewitz, falando que a política é a extensão da guerra por outros meios. Ou seja, como Foucault ele bebia nas fontes do Nietzsche, e uma das definições de Nietzsche para a política era exatamente fight, tensão, conflito, a política é a extensão também. A guerra ela é política, assim como a paz ela é política. Eu acho que a grande questão que se coloca aqui, e aí já me encaminhando para concluir, eu acho que a grande questão que se coloca, pelo menos, né, no sentido de uma redução, né, o último da letalidade policial, o último relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública falou que o Rio de Janeiro tem que reduzir em pelo menos 65% a letalidade policial. É bastante, é bastante. E com essa política vigente, não vai reduzir, porque os dados eles são estarrecedores. Eu pego 3 fontes na pesquisa que eu fiz lá no NEV. O Fórum, né, brasileiro, o GENI, que é da UF, né, que é coordenado pelo Daniel Irata, e o Fogo Cruzado, que é um site também que alimenta muito dado mesmo, né? Inclusive com a questão, que aqui não vai dar tempo de falar aqui, da ocupação de territórios pelas milícias do Rio de Janeiro, que também são dados né, aterrorizantes, né? Mas só para vocês terem uma ideia, números altos assim, sem análise em cima desses dados brutos. Entre 2019 e 2022, houve 178 chacinas aqui do Rio, com 713 pessoas executadas. E num período maior, de 2007, pegando o governo Cabral até Witzel e Cláudio Castro, foram 593 chacinas com 2.374 pessoas assassinadas. Esse é o quadro que a gente tem, né? Ou seja, quando você ainda tem, né, uma política de segurança pública extremamente militarizada, que trabalha sob a perspectiva da guerra incessante e da construção incessante do inimigo. E repare, o inimigo ele é sempre o outro. E esse inimigo ele tem que ser abatido. Você não tem um trabalho, né, em relação, vou botar em relação às drogas, né? Tem outro texto do Nilo Batista que também é interessante, pô, final dos anos 90, início dos anos 2000, política criminal com derramamento de sangue. A sociedade brasileira ela não discute isso. Não sou especialista nesse tema, mas a sociedade brasileira ela não discute a questão das drogas ilícitas. Ela não discute, ela não aprofunda a formação desses cartéis, desses grupos,
A política de segurança é voltada para o agora. E o agora é o combate. Então você está às 5 e pouco da manhã aqui do Rio para sair, está fechada parte da Avenida Brasil porque a turma do BOP entrou. Linha amarela fechada. E você vê o número de assassinatos, você vê o número de execuções crescendo, né? Então, enquanto não tiver, para fechar aqui, enquanto não tiver uma desconstrução dessa política vigente sob a marca da militarização, a gente vai presenciar isso em diversos países. Não falo só no Brasil, não. Em diversos países, né? Com o aumento considerável, né, de pessoas que são executáveis. Então era isso aí, Léo. Obrigado aí. Agradeço, passei um pouquinho do tempo. Fico por aqui. Muitas questões, né, que vocês colocam, assim, ainda bem que a gente grava e vai pôr no YouTube, né, porque são duas apresentações excelentes, assim, que fazem a gente pensar bastante e é importante a gente publicizar, né, essas ferramentas, assim, né, esse canal no YouTube vai permitir a gente colocar todas essas discussões, né, e fico muito feliz de poder ouvir e aprender com vocês. Realmente, duas apresentações muito bacanas, né? Eu vou abrir para as perguntas. Eu já tinha anotado aqui algumas pessoas. O João já tinha umas perguntas. Aí você vai passando. A gente pode fazer blocos. Aí a gente vai ter o João. Aí, ou melhor, ou vocês preferem que faça uma pessoa faça a pergunta, já respondem e depois vai. O que vocês acham melhor? Quer fazer, João? A gente... eu vou fazer para cada professor, primeiro para isso. São 3 perguntinhas rápidas, mas é assim, ó, sobre a militarização, né? Ela não podia ser também um negócio de Estado, né? Ou um negócio lucrativo assim para a empresa, por exemplo, de equipamento de segurança. Eu, quando eu entrei no Estado, trabalho no sistema socioeducativo, né? Eu entrei em 2008. Quando eu entrei, a gente ganhou 2 camisetas. Hoje, depois de 17 anos, eu já ganhei 5 kits de uniforme. Uma bota, eu estava mostrando para o professor aqui, Léo, uma bota custa R$700, agora até lá, né? Aí tem bota, calça. O Santa Catarina está investindo agora no sistema prisional 1 bilhão e 400 milhões. Né? 1 bilhão para construção de unidade e 400 milhões para compra de material, licitação. E são marcas assim que, na verdade, você não escolhe, elas já vêm prontas, são Victor, são marcas caras, né? São marcas bem caras. Aí tem a exigência do uniforme, tudo, e o pessoal trabalha mais ou menos como a professora falou ali sobre o área municipal. Hoje é como se estivesse do exército, um agente penitenciário, agente socioeducativo, o pessoal usa um monte de aparelho aqui do lado, aqui, algema. O Estado entregou 300 fuzil agora, né? Aqui, por exemplo, teve a criação, aí outra pergunta que eu faço também aqui, né? Se a professora já estudou sobre essa criação dessas novas polícias. Nós temos, por exemplo, essas polícias municipais agora, né? Nós temos a polícia penal, que era os agentes penitenciários antes, agora a polícia penal. Ela já faz em Santa Catarina a recaptura, que é uma coisa da polícia civil. Eu não sei se pode ou não, eu sei que são vários, estava lendo ali, são vários estados do Brasil que já têm essa coisa de recaptura, né? Polícia penal sai dentro do presídio fazer recaptura, que é um trabalho da polícia civil, né? E é um trabalho complicado, porque a polícia civil ela tem uma investigação, tudo, né? A polícia penal vai lá e imagina se um dia dá um tiroteio, alguma coisa, né? Que é uma polícia que não está trabalhando na rua como a polícia civil, né? Tem também aqui em Santa Catarina a criação dessa polícia temporária, que é a polícia militar temporária, e bombeiro militar temporário também, que eles tentaram em São Paulo, depois o Tribunal de Justiça negou, né? Mas é o que estão tentando fazer aqui também em Santa Catarina, que aí, como a professora Anaí falou assim sobre esse negócio dos grupos especializados, o pessoal parece que está se especializando, né? Usando os grupos especializados. Por exemplo, no sistema prisional eles querem meio que terceirizar, né? Colocar na chave do outro. Aí a polícia penal, a polícia militar, eles querem ficar com um grupo de PPT, patrulhamento tático, BOP, assalto a banco. O pessoal quer ficar mais ou menos nesse grupo, né? Fazendo só isso aí e tirando mais ou menos essa ostentação,
essa polícia comunitária meio que está indo do lado, né? E aqui em Santa Catarina nós temos um caso aqui também do professor Carlos Henrique, que é a criação da penitenciária industrial, né? Nós temos agora no PPI, que é o Programa de Parceria de Santa Catarina, nós temos um leilão que vai sair, até estava vendo aqui, vai ser em junho agora, né? Junto com o BNDES, que é o Penitenciário Industrial do Blumenau. O leilão vai ser em junho. Isso é um leilão bilionário, né? O valor do contrato da licitação é 6 bilhões e a concessão é 30 anos. Aí seria um presídio feito pela iniciativa privada desde o início. Vai ser do início, os agentes vão ser tudo privado, né? Um agente hoje, não sei quanto é que ganha no Rio, mas um agente penitenciário hoje, um policial penal, ele ganha 16.500 no último nível, né? Em Itajaí, em Joinville, ele ganha 3 mil reais. Um agente penitenciário temporário, terceirizado, né? Trabalha 4 anos mais ou menos. E depois para o professor, não sei se eu posso fazer para o professor Carlos? Pode. Posso fazer? Então, o professor Carlos citou várias coisas ali, né? Por exemplo, a sanitarização, né? Que já seria histórica já, né? E sobre a sanitarização, por exemplo, o burocrata do Miúdo, eu fiz uma vez uma matéria lá na academia que nós temos aqui sobre esse burocrata do Miúdo, Michel Wicks, né? Sobre essa ideia de que a pessoa só executa, né? Tudo faz a política pública, né? E sobre isso aí, o professor citou também sobre a guerra ao inimigo, né? Essa própria guerra ao inimigo ela já não atrapalharia na segurança pública, porque já cria um policial, desde a formação dele, como inimigo. Você não cria um policial para fazer patrulhamento, para trabalhar com a comunidade, nada. Você já cria que ele tem que o inimigo e meio que você não tem que prender, você tem que matar ele, né? Também essa militarização da polícia, né? A ocupação política hoje é religiosa, né? É militar no Brasil, né? É militar, religiosa e o agronegócio. Eu acho que o pessoal acaba meio que fazendo a política pública que eles querem, né? Eu acho que às vezes tem policial que é afastado, né? Nós temos em Santa Catarina um policial trans agora que foi aposentado, 45 anos. Praticamente tu não quer nada que não seja dessa estrutura dele, né? Por exemplo, uso recreativo de maconha e droga. O professor falou sobre essa discussão que não tem no Brasil, né? Eu morei um pouco em Portugal, eu vi que lá com o uso da maconha, uso recreativo, por exemplo, a polícia deles não usa colete à prova de bala, né? Não tem arma lá na população, o pessoal geralmente briga ou se mata com faca, assim. Mas eu notei que é um estado bem seguro e esse uso que eles fizeram da recreativo foi em 98, né? Hoje em dia tu não vê ninguém usando maconha, quem quiser usar tem café, né? O estado arrecada bastante dinheiro com isso. Tem clínica e tudo que trabalha com a heroína, né? Que lá é maior, né? Aí teria que ver se eu acho que essa discussão teria que entrar, mas tem que ver quando vamos entrar com essa discussão do uso recreativo. Eu acho que a violência, a facção criminosa, ela ganha muito dinheiro com isso, né? Tu não barra isso. Era mais ou menos isso. Eu vou passar para vocês, que eu acho que tem bastante questões aí depois a gente faz as outras. Pode ser? Anaís? Sim, obrigada pelas questões. Assim, com certeza, a militarização também é um negócio, né? Enfim, a venda de armas tem um lucro com a morte, né? Da indústria bélica. E a gente tem visto os reflexos dessa flexibilização do acesso ao porte de armas agora, né? Por exemplo, o caso de São Paulo, com a questão dos latrocínios, enfim. Então, a circulação das armas ela também envolve a circulação da morte. Então, com certeza, é um negócio. O caso do México também é muito explícito, né? Porque as armas elas vêm dos Estados Unidos, 80% mais até das armas elas entram no território mexicano sem nenhum controle e, enfim, né? Acabam na letalidade que a gente conhece. E também os negócios ilegais eles se desenvolvem com os negócios legais. Isso o Gabriel Feltran ele tem muitos estudos sobre esse tema, né? Como o fluxo de mercadorias legais ele ao mesmo tempo está junto com o fluxo das mercadorias ilegais. Então um caminhão, né, com TV atravessa a fronteira e aí também vai vir com cocaína junto. Também sobre a questão das drogas é também um comércio, né? E a gente tem visto o problema agora do fentanil,
dos Estados Unidos, México, logo vai chegar no Brasil, né, se não chegou. E o fentanil, ele foi introduzido, na verdade, de uma maneira clandestina, junto com outras drogas, né? Então, acabou gerando consumidores, né, viciados, assim, ao fentanil, né? Sobre as polícias municipais e penais em Florianópolis, eu agradeço os comentários. Eu não tenho olhado tanto para essas questões. Na verdade, a questão assim da segurança pública que eu tenho mais pesquisado em Santa Catarina é a questão da violência policial, que eu faço parte de um projeto de extensão com outras professoras, né? E o que nós fizemos foram grupos focais em várias comunidades e também com promotores, né, e defensores para retratar a questão da violência policial. E aí o que mais aparece é a polícia militar, aparece também a polícia civil, né, como perpetradores de violências, assim, das diferentes tipos, né. E o relatório a gente vai divulgar esse ano, né? Mas, assim, essa questão da captura da Polícia Penal eu não sabia. Acho que é preocupante, né? Porque a gente vê, assim, esse alargamento das funções da polícia, mas com pouco controle, né? Posso, então, responder? Bom, em primeiro lugar, obrigado aí pelas perguntas. Eu acho que o cerne, se eu esquecer de alguma, por favor, foi a tua fala final, que meio que você próprio responde, né? Que é a questão da guerra de inimigo. Enquanto a gente tiver ainda uma política de segurança pública com essa marca emblemática, a gente vai potencializar mais o quê? Mais violência, a gente vai potencializar mais encarceramento, né? E a gente vai, na verdade, o que já vem ocorrendo, pegando um pouco carona da tua pergunta para a professora Anaís, é uma proliferação de polícias, né? Tem a polícia, que agora é a Guarda Municipal, Estatuto de Polícia. Mas não pode ser, estou falando aqui do Rio, mas não pode ser a mesma coisa da Polícia Militar. Em São Paulo vetaram. A Guarda Municipal queria ser chamada de Polícia Municipal. Tem a Polícia Penal. E vejam, qual é a equação comum disso daí? É o direito ao armamento. Acho que é essa outra questão, né? Acho que é essa outra questão que precisa também ser discutida, né? Da mesma forma, em relação às drogas, outras sociedades estão buscando experiências. Você citou Portugal, tem o Uruguai, você tem a Holanda, mas é restrito. Você tem alguns países nórdicos. Mas a sociedade ela precisa discutir. Por quê? Combate-se às drogas ilícitas. Eu não acredito que o proibicionismo ele vá diminuir a letalidade. Para mim é o contrário. Para mim o proibicionismo ele extrapola a letalidade policial. Mas outras drogas legais que causam dependência química entram nesse bojo. É o exemplo que a professora acabou de citar. A gente tem no Brasil dados oficiais, a população, considerando a América Latina, é a população com o maior número de ansiosos.
e a população que comete mais suicídio entre jovens. É também uma questão de uma segurança pública, cidadã, de saúde, a gente olhar também para essa medicamentalização excessiva em relação aos jovens. Então, são jovens que surgem com determinados transtornos, aí colocam medicamento. Não estou falando que seja contra a medicação, ao contrário, a medicação em vários momentos ela nos salva, né? Mas às vezes há um excesso. E o problema é quando esse consumo, já que eu falei excesso, ele se torna completamente descontrolado. Mas para mim, o cerne dessa discussão da militarização ou desmilitarização é como a sociedade é pergunta mesmo. Tenho a sinceridade total de não ter uma resposta concreta para isso. Como é que a sociedade ela vai desconstruir isso? Como é que a sociedade contemporânea ela vai desconstruir décadas e décadas e décadas onde os operadores do direito trabalharam e trabalham sob a ótica da guerra e sob a lógica do inimigo? Acho que esse que é o ponto. Pode colocar presídio, as experiências não são as mais exitosas, né? Pode colocar privatizar presídio, enfim. E lógico que tem uma indústria por aí, tem um lucro exorbitante por aí, mas o Estado está presente. Aliás, essa é uma outra questão interessante, né? Estou falando aqui criticamente o tempo inteiro em relação à polícia. Mas a polícia ela não mata sozinha a polícia. O que está por trás da polícia é o Estado. O Estado ele mata. Essa política de segurança pública ela é executada pelas polícias. Mas tem o Estado por trás. Há várias conceituações. Estado policial, Estado punitivo, que é daquele francês, Louis Vacan. Tem várias questões. Mas o Estado ele não está fora disso daí. E cada vez mais ele suscita, produz, engendra mais mortes e mortes. Né? Por que não teríamos o desafio, então, de tentar pensar como em outros países? Uma polícia desarmada. Quando eu falava isso aí em algumas academias de polícia, davam gargalhada. Ah, você fala isso porque você é professor. Sim, eu sou professor. Eu não sou policial. Mas eu acho que não custa nada a gente pensar. E há exemplos disso daí, a polícia canadense, polícia japonesa. É no sentido de redução de danos. Eu acho que a gente chegou no momento no Brasil que toda e qualquer política de redução de danos já vai ajudar. Já vai ajudar no sentido de diminuir a letalidade. Porque esses fatos eles são corriqueiros. Logo depois do fim da pandemia, foi, eu acho que, primeiro semestre de 2024. Um garotinho saiu em Niterói, perto de onde eu trabalho, na Federal Fluminense,
O garotinho saiu da escola correndo, tirou a camisa e na mochila dele estava com um par de chuteiras. Ele ia jogar bola, 14, 15 anos. Foi alvejado pelas costas, porque ele foi confundido com um assaltante. Isso aí eu estou falando de um caso em centenas, milhares. Quem era o menino? Preto, pobre. Isso aí não tem que ser naturalizado. Acho que é outro ponto também para a gente pensar aqui da reflexão. A gente não pode naturalizar a violência. A gente não pode naturalizar a barbárie. A Hannah Arendt, ela tinha uma expressão maravilhosa. Porque daí, então, a gente ocorre na banalização do mal. É natural. Isso aí acontece, faz parte. Então, não pode acontecer. Não pode acontecer. Não existe bala perdida. A bala encontra sempre um alvo. Mas a mídia e determinados segmentos continuam a trabalhar com isso daí. Fulano de tal foi vítima de bala perdida. Não foi vítima de bala perdida. A bala estava saindo por aí e de repente encontrou alguém. Não sei se eu te respondi tudo, tá? Bom, a minha pergunta, no caso, ela já foi um pouco respondida por vocês, é, que é no sentido, mas eu queria entender um pouco melhor da visão de vocês, com base na pesquisa de vocês, assim, na compreensão, é, dessa dificuldade da desmilitarização, assim, é o que vocês trariam como causa para ser tão difícil. Eu tomei algumas notas aqui, não sei se faz algum sentido, mas a questão da existência de um. Deixa eu ver aqui. De um mecanismo de poder, que pode ser que exista, seja a questão mercadológica, ou também jogos de interesses, assim. Também perpassa por. É que eu ligo muitas questões mercadológicas porque vivemos um sistema capitalista, mas, para além disso, também as relações de poder de outra forma, né? Que existem questões políticas, assim, né? E eu queria entender, assim, como vocês veem, o que vocês dariam, assim, a maior porcentagem dessa dificuldade para desmilitarizar hoje. Eu respondo ou vou fazer outras perguntas, Leonardo? Alguém tem mais perguntas? Não. Ellen? Não. Então pode responder, Anaís, a gente passa o caso. Tá bom. Então, bom, dificuldade de desmilitarização. Muitas. Assim, como problema político-sociológico, né? Deles eu vejo que é a cultura, os valores, né? Dentro das corporações, então, os próprios policiais, no caso das UPPs, né? Aqui, que os próprios policiais não queriam fazer trabalho de polícia comunitária. O policial entra para a corporação já com uma mentalidade que ele quer ir para a guerra, ele quer ir para o enfrentamento, né? Então já tem uma pré-seleção do tipo de pessoa que vai integrar a corporação. Então, assim, isso é o próprio convencimento, né? O recrutamento das pessoas. A gente está falando também de formar coalizões, né? Nas políticas públicas. Então, quem são os políticos que vão defender a desmilitarização? Quem são as pessoas das polícias, né, que vão defender a desmilitarização, num contexto em que essa política de mano dura, né, ela é a política popular. Então, o professor Carlos Henrique falou do populismo penal. É isso, assim, a preferência das pessoas, ela é
por isso, e embora não exista nenhuma evidência científica, na verdade, as evidências científicas são pelo contrário, né? Mas as pessoas associam políticas, né, militarizadas a políticas que vão dar certo, né? Então, por exemplo, quando teve as operações GLO, a Operação GLO no Complexo do Alemão, você olha ali as pesquisas de opinião, eram muito favoráveis, assim. Você pode pesquisar no jornal O Globo, era 70% da população, das populações que moravam nas comunidades, ou próxima à área ali, eram favoráveis à presença das Forças Armadas, porque nas questões de segurança pública, você usar essas soluções de mão dura significa, aos olhos dos eleitores, que os governantes estão fazendo alguma coisa, né? Então, a gente tem, né, essa cultura política, infelizmente, que vangloria, né, o punitivismo, como o professor Carlos Henrique estava comentando, né? E é muito difícil romper com isso, porque, bom, aí um governador que vai encampar um projeto de polícia comunitária, ele também vai ter ali como adversários todas aquelas pessoas que, de alguma forma, se beneficiam pelo projeto de polícia militarizada. Então, é difícil, né? A ciência política vai falar da dificuldade de você introduzir mudanças, né, nas políticas públicas, já que nós herdamos, né, esse modelo. Esse modelo é um modelo histórico. Então, a tendência é, infelizmente, que ele se mantenha, né? Existe uma questão de, como é que se fala, de resiliência, né, desses modelos ao longo do tempo, que é toda a teoria de institucionalismo histórico, ela vai dizer isso, assim, que é difícil, né? Mudar é difícil, e nós não temos hoje, assim, no campo da política, vozes importantes que defendam o modelo da desmilitarização. Então, a insegurança, o medo do crime, da violência, ele continua uma das principais preocupações, né, para brasileiros e brasileiras. E a solução que tem sido vendida é a solução da mão forte, né? Essa mão dura com os criminosos. A gente vê o Bukele agora em El Salvador, ele é tido como um herói, né? As pessoas olham para o que El Salvador está fazendo, é visto como modelo, né? E a gente tem também um processo uma pesquisa que eu tenho feito agora, que é o processo da bancada da bala. A bancada da bala que ela tem se expandido nas últimas legislaturas, né? Policiais, militares, policiais civis, policiais federais, forças armadas, e muitos desses candidatos, eles usam esse discurso de combate à insegurança pública, do medo do crime, né, e tal. Então, é isso, assim, no campo da política, realmente, as vozes pela militarização, pelo punitivismo, elas são, a maioria, há policiais favoráveis à desmilitarização, porque também os policiais, né, eles morrem, né, em serviço, mas ainda são vozes minoritárias, né. Aí outras questões em relação às dificuldades da desmilitarização, né? Eu citei o caso do México porque tem a questão do timing, né? Do período em que essas reformas elas podem ser feitas. E no caso do México, essas reformas da polícia, que tinham o objetivo de tornar as polícias mais profissionais, menos corruptas, mais eficientes, elas foram feitas no contexto de guerra, né? No contexto da guerra contra os cartéis, com cartéis com armamento de guerra mesmo, assim, né? E é muito difícil nesse contexto também você defender uma polícia comunitária, né? Assim, no contexto de sequestro, e nesses contextos de quando existe uma alta insegurança, né, social, em que todo mundo teme ser vítima de crime, o medo ele fala mais alto, né? Infelizmente o medo fala mais alto, e as pessoas vão dizer não, então você tem que a questão do inimigo, né, que o professor Carlos estava falando. Então, o inimigo vai ser o imigrante, vai ser o cara que está vestido mais desleixado, né? Vai ser o usuário de drogas. As pessoas, quando elas têm medo, elas querem uma solução fácil, né? E reformas de polícia são politicamente ela exige tempo, né? Existe também um contexto político, social,
Infelizmente, o medo de ser vítima de crime ele é prevalecente no nosso país, né? Além disso, existe, como eu falei, a questão então desse contexto de insegurança, né, e de violência, a presença de armas. Então, realmente, às vezes, os criminosos eles estão armados, têm armamento pesado, né? E aí a polícia vai querer também usar armamento pesado. E aí essa é a realidade que a gente vive, né? E aí, então, assim, grupos, né, de forças... Eu entendo que grupos de forças especiais, eles são necessários em certos contextos, mas que esse uso tem sido deturpado, né? E a polícia, que deveria ser a polícia de proximidade, né? Vamos usar esse termo, a polícia mais próxima, que construa laços de confiança e tal com a população, ela está ausente. E a violência policial, ela alimenta como é que fala? A revolta dos jovens, né? Então, nessa pesquisa, né, que nós fizemos no MDH, nós ouvimos de muitos jovens dizendo que não, você assim tá, né, já tem 9, 10 anos e já vai escutando do policial que não, você é filho de bandido, você é irmão de bandido, então você também vai ser bandido. Então, o jovem lá, 9, 10 anos, ele já vai sendo criminalizado, né, pelo próprio olhar da polícia, agressão e tal. E essa revolta também faz com que as pessoas, né, não todos jovens, mas que vão também entrar para o crime. Então, a própria polícia, ela alimenta o crime organizado. O professor Carlos falou da questão dos presídios, né? Tem um artigo que é do Benjamin Smith, que ele tem um argumento muito interessante, porque ele vai dizer, olha, como a própria política de Estado de prisões massivas, ela tem alimentado o crime organizado, porque o cara que entra, né, é preso por ter não sei quantas gramas de maconha, para ele sobreviver no sistema penitenciário brasileiro, ele precisa entrar para uma facção. Então, o cara vai sair da prisão, ele vai ter uma dívida com o crime organizado. Ou seja, a própria política de Estado punitivista, ela vai alimentar o crime organizado, né? O poder do crime organizado. Mas, assim, é isso. Todas as evidências científicas, elas têm se avolumado no sentido de que essas políticas punitivistas, elas não são eficazes para o controle do crime e da violência. Porém, no imaginário social, né, nas crenças da sociedade e da classe política, elas ainda são atreladas a políticas de eficiência. Então, a gente precisaria atuar também nisso, né, para conseguir encampar esses modelos de desmilitarização. E construir aliados, né, dentro das polícias, porque essas reformas elas precisam ser feitas com as polícias, assim, né? É preciso também encontrar aliados nessas corporações, porque, assim, pessoas contrárias a essa reforma já existem, elas já estão mobilizadas, né? Então, essa pauta da desmilitarização, ela precisa ter mais raiz mesmo social e política, né? Eu acho que o Carlos, ele sai. Deixa eu ver se... Acho que ele fechou a câmera só. Isso, tá. Kaique, você está por aí? Voltou. Você, que eu fui mexer em alguma coisa, apagou tudo. Perfeito, vamos lá. Vamos lá, então? Tá. Pô, eu acho que a professora Daís, ela já respondeu 80% do que eu deveria responder. Eu acho assim, tem uma questão que é histórica, né? Eu acho que isso daí não é da noite para o dia que vai se mudar isso daí. Ou seja, a gente tem no Brasil uma tradição inquisitorial. Né? O Foucault, naquele livro dele, 5 conferências, que ele deu aqui na PUC no começo dos anos 80, ele fala um pouco disso, né, da passagem do ancien regime para a ordem burguesa, né, e a manutenção disso. Então a gente tem
uma série de permanências autoritárias e inquisitoriais, né, do cenário político contemporâneo. Uma delas é a própria instituição policial, né? Porque, sem dúvida alguma, concordando plenamente, há toda uma formação do policial, da policial, né, como uma questão, como se fosse, né, de um ethos guerreiro. Ele está preparado para a guerra. Não está preparado apenas para policiar um centro urbano, uma localidade. Ele está preparado para a guerra, né? E isso daí é feito. Lógico, a gente tem um período aí da ditadura, a gente tem o período da história republicana extremamente atropelada, né? Então isso daí é uma das questões, como é que eu posso lhes dizer, uma das questões delicadas para se avançar num processo de discussão acerca de uma desmilitarização. E olha que a gente está falando aqui basicamente da desmilitarização das forças policiais, né? Um estudo que mereceria, que eu acho que tem alento para isso daí, tem campo para isso daí, é a desmilitarização do judiciário. Porque o judiciário ele também trabalha nesse binômio, guerra, inimigo. Né? Determinadas decisões judiciais, elas corroboram isso que a gente está discutindo há mais de uma hora aqui, né? E aí eu acho que também tem um outro aspecto, estou pensando assim, estou de maneira encadeada. Eu acho que também tem um outro aspecto nisso daí, que também a professora Anaís ela tocou. Há uma resposta da sociedade. A sociedade ela não quer se sentir insegura. Então, uma política de segurança pública mais truculenta, com mais, né, policiais na rua, ela dá uma resposta satisfatória para a população. Eu vivi todas as intervenções militares do Rio. Uma das primeiras foi no primeiro governo do Brizola, que era aquele encontro, né, Summit 82, que tem uma foto, acho que hoje o Google mostra, né, mas está na revista que era organizada pelo Nilo Batista e a Vera Malaguti, que era um tanque de guerra voltado para a Rocinha. E a resposta que deram, quando ficou aquilo ali para um tanque voltado, você sai do túnel Dois Irmãos, está um tanque voltado para a Rocinha. E a resposta que deram, eu nunca manobrei tanque, vou morrer sem manobrar tanque, é que lá o piloto fez uma manobra errada. Mas veja um simbólico, um tanque voltado, um tanque de guerra voltado para a Rocinha. Favela com a maior população da América Latina, dominada pelo tráfico, agora também por facções da milícia. Então a sociedade, ela respondeu bem aquilo dali. Muito policial da rua, muito militar, principalmente do Exército, fuzileiros navais. Não é uma discussão simples, né? Talvez o desafio, e aqui não é o fim da polícia, né? Mas o desafio é
por que que a polícia, em sua maioria, não atua em conformidade com o Estado de Direito? Essa é uma pergunta. Por que que a polícia ainda continua a torturar, castigar, a infringir abusos, maus tratos, violências, execuções, desaparecimentos? De novo, são permanências autoritárias, são permanências inquisitoriais. E aí que eu acho que também entra, eu tinha anotado aqui, a questão da punição, né? A sociedade também, ela exige uma punição rápida. Nós, intelectuais, não sei se já aconteceu isso com a Anaís, comigo várias vezes, quando a gente está conversando, quando a gente está dialogando em outro meio, geralmente, e olha que eu já fui muito bem recebido em várias instituições policiais, mas geralmente tem um certo ranço. Pô, lá vem esse sociólogo, esse cientista político, com o seu blá 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 teórico. Ou seja, o blá 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 teórico, para uma grande parcela da sociedade, não resolve nada. Só que não é um blá 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 teórico. Na verdade, é uma tentativa nossa de pensar sob uma outra ótica, né? Não a ótica de uma segurança pública militarizada, mas sob a ótica de uma segurança pública para todos, para todas, que venha proteger o cidadão comum, o cara que é o maltrapilho, que é o mendigo, que é o que está perambulando pelas ruas. Só que a todo um olhar, aí está a minha metáfora de propósito, a todo um olhar bélico voltado para essa pessoa. E aí complica, né? E aí complica, né? Vide essas histórias, né? Agora é El Salvador, antes era Guantánamo, né? Porque são super-heróis, né? São criação de super presídios. O prefeito aqui do Rio quer ir a Salvador conhecer. Veja só, o prefeito aqui do Rio, o Dudu Paz, ele quer conhecer a experiência de El Salvador. Ele está convencido que isso representa uma contenção máxima da criminalidade. E não está nem em discussão para esse pessoal que apoia as violações sistemáticas aos direitos, né? Pessoas praticamente despidas, acorrentadas, olhando para o chão, sofrendo abusos diários. Isso aí não tá em julgamento, não está em análise. Porque para essa parcela, essas pessoas não têm direito a ter direitos, né? Então, por isso que o status da militarização ele é muito forte. Ele é muito forte. Ainda mais com as criações dessas polícias, cada vez mais armadas, mais preparadas, né? Para você exatamente fazer o quê? Para você combater o crime, a criminalidade. Eu acho que era um pouco por aí.
mais questões, gente? Tem alguma questão online? Não, Não? Tudo bem? tudo certo. Então, gente, vou passar para as considerações finais de vocês. Eu vou trocar, vou chamar o Kaique primeiro, depois a Anaís, para trocar um pouquinho, né, para não ficar um negócio só a Anaís na frente. Então, Kaique, as considerações finais. Ah, só uma questão. Eu esqueci de destacar que a Anaís faz parte, né, do Núcleo de Pesquisa em Segurança Pública aqui da UFSC, né, que ajudou a divulgar também esse seminário, enfim. Então, é importante o NPSP, Núcleo de Pesquisa em Segurança Pública, tá certo? Falar NPSP, Anaís? Tá correto, né? Núcleo de Pesquisa em Segurança. Tá certo. Tá. Então, também, né, é uma parceria que a gente está estreitando aí com o GEV, enfim, com o Metrópolis. O GEV ele faz parte do Metrópolis, que é o laboratório, que é coordenado o Metrópolis, coordenado pelo professor Alexandre Bergman, que infelizmente sempre nos acompanha, né, mas hoje não pôde estar, porque ele vai fazer uma operação, né, na coluna sexta-feira, então está aí de licença médica. Então eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais. Kaique, meu amigo, considerações finais, por favor. Bom, também. Vou ser super breve, né, agradecer o convite, agradecer aí o contato com a professora Anaís, vou ver se a gente troca figurinhas, que tem muita coisa aí para trocar sobre essa questão da militarização, que não é um tema fechado, acho que isso aí também é importante a gente salientar. Há várias abordagens, há vários enfoques sobre a militarização. Agradecer as perguntas, né, à audiência, e dizer do prazer que é sempre, né, quando eu sou convidado, de ter o prazer mesmo, ter a satisfação de falar de um tema, às vezes, bem espinhoso, né? Não sei como é que é da Federal de Santa Catarina, mas na UF eu sou o único cientista político que trabalha com o tema da militarização. E busquei meio que refúgio na sociologia da USP para fazer o pós-doc. Porque a sociologia, sociologia da punição, ela abre esse campo, né? Que às vezes parece que é um campo meio à margem, né? A própria questão da punição, né? Poucos cientistas políticos se envolvem com a temática da punição, como se a punição não nos pertencesse. Eu acho um ledo engano isso daí. Sigo sozinho, né, trabalhando com essas temáticas. Principalmente quando a gente tenta compreender que a segurança pública, na verdade, ela se configura enquanto inúmeros dispositivos de controle social e de punição. E que cada um tem uma forma de trabalhar, né? No caso da segurança pública no Brasil, tem uma essência, e essa essência é a militarização. Já citei vários, só para finalizar aqui e repetir. Você tem as polícias, você tem o Corpo dos Bombeiros, você tem as Forças Armadas, você tem o sistema prisional e você tem o judiciário. Há uma formação muito rígida nessas instituições. Exatamente no sentido de você não tentar trabalhar ou não tentar forjar, né, um outro policial, uma outra policial, né? E lógico que há enormes e honrosas exceções, mas a maioria, infelizmente, não. A maioria ainda tem essa perspectiva do ethos guerreiro.
né? Eu acho que aí, de novo, o desafio maior seria desconstruir essa perspectiva, né? Desmilitarizar seria trabalhar no dia a dia sob a ótica da segurança pública, mas não mais com o binômio da guerra e do inimigo, fazendo policiamento ostensivo, preventivo, mas em conformidade com o Estado de Direito. Acho que esse que seria aí o grande desafio. Mas reitero o prazer que foi para mim participar aqui do debate, tá? Obrigado, Leonardo, obrigado, Anaís, e obrigado a vocês que nos ouviram até agora. Bom, para mim também foi um enorme prazer participar da discussão de hoje, né, com o meu colega, professor Carlos Henrique. Também concordo que a gente tem que unir forças na ciência política. Não somos muitos, né, que trabalham sobre esse tema. Também agradecer ao professor Leonardo, né, por estar organizando esses debates. Assim, acho, de novo, vou enfatizar que acho super importante para os estudantes de sociais, de pós, estarem estudando mais sobre esses temas, né? Eu vou convocar, eu sei que alguns orientandos já participaram, mas vou convocar outros orientandos a participar dos próximos encontros. E é isso, assim, acho que continuamos esse debate, né? Também motivar quem está na graduação a fazer TCC sobre esse tema, né? Temas de segurança pública são muito importantes, necessários de pesquisar, né, em Santa Catarina. É isso, gente. Valeu pelo encontro de hoje. Gente, obrigado. Assim, a gente vai deixar no YouTube. A gente estava esperando ter edições, né, para poder editar o vídeo, mas diante da qualidade dos debates hoje, assim, enquanto a gente não tem alguém, né, voluntário, né, para editar, acho que a gente já vai subir, porque é necessário, né, esses debates todos, e hoje eu fiquei convencido de que, de qualquer forma, a gente tem que publicizar ao máximo esses debates, né, um excelente debate. Eu sou suspeito, né, Kaique, porque eu também gosto muito dessa discussão de militarização, é um tema que me cabe bastante, mas, assim, traz muitas questões e, para mim, foi uma tarde, assim, brilhante. Agradeço a vocês. A nós está lá no México, né, conseguiu um tempinho para a gente, o Kaique aí com as questões dele, mas obrigado, e fica aí o convite para a gente estreitar laços, né, com o Gera, entre vocês, e a ponte feita aí, né, entre vocês. E agradecer a cada uma que nos acompanhou, que está aqui presente. Semana que vem a gente não tem, é véspera de feriado, a gente volta depois na próxima semana, e tem a foto, tem a foto oficial para a gente botar no Instagram do Gé, tem a foto, gente, eu acho. Eu vou só parar a gravação aqui, aí a gente faz a foto.